Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Construções e Instalações Agroindustriais, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os requisitos básicos para a implantação de uma agroindústria, falando sobre as recomendações para a construção. Quais são essas recomendações, então, para a construção das edificações das agroindústrias? Elas estão contidas basicamente em 3 decretos ou leis aí. A gente tem a RDC da Anvisa, né, a 275 de 2002 e a RDC 216 de 2004. A portaria 326 de 1997 da Vigilância Sanitária e a portaria 1428 de 93 do Ministério da Saúde. Só a título de curiosidade, a RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada e ela, diferente das outras portarias, é formada por pessoas da área que criaram então essas normas aí. Tá? E o que elas dizem de maneira resumida? Elas estabelecem os requisitos gerais ou essenciais aí de boas práticas de fabricação para que a empresa deve se ajustar, né, com a finalidade de obter aí alimentos aptos para o consumo humano, né? De uma maneira mais resumida, o que é que ela deve desenvolver, implementar e manter, que são basicamente o que eles chamam de procedimento operacional padrão, os POPs, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que é que a empresa tem que desenvolver, implementar e manter para conseguir atender essas recomendações aí? Então, nessas leis aí. E o que é que a gente vai ver então? É a questão do controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção e a saúde da população. Se a gente fosse resumir o que seriam POPs, né, esse procedimento operacional padrão, o que é isso? É o controle sanitário visando a proteção, né, e a saúde, aí, proteção à saúde da população. Né? Esse controle sanitário, claro, na área de processamento de alimentos. Tá? Basicamente, ele fala sobre higienização das instalações e equipamentos imóveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização dos reservatórios de água e higiene e saúde dos manipuladores. Né? Se o meu trabalhador ali tiver com a saúde comprometida ou com a higiene comprometida, ele pode contaminar o meu alimento, né, que vai para o consumidor final. Se o reservatório de água não for corretamente higienizado também, essa água pode estar contaminada, ou pode vir a se contaminar, vamos dizer assim, e causar problemas, né? Essas pragas aí urbanas também são um problema muito sério nas indústrias, e, é claro, a higienização de todas as partes, né? Instalações, equipamentos e móveis. O que é que a gente tem que entender quando a gente vai construir? Que a otimização dos espaços é fundamental e essencial, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de produção mesmo do meu produto, né? Desenvolvimento do meu produto. Tá? Quais são então essas sequências de operações que eu tenho que pensar nisso para conseguir otimizar os espaços? Primeiro eu tenho que pensar qual é essa sequência, o que eu vou fazer, de onde vai vir o meu produto, para onde ele vai, né? Como é que ele vai chegar, eu vou receber ele como e como é que ele vai sair. Então, para isso, a gente costuma fazer fluxogramas, que são basicamente esses desenhozinhos aí, né? Dizendo, ó, o produto chegou aqui, passou por esse processo, se ele tiver assim, ele vai direto, senão ele vai passar por um outro processo, aí daqui ele vai descer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí se chegou aqui, dependendo da qualidade dele, ele pode vir direto para cá, ou pode vir para cá, e aí depois volta então, né? Entenderam? Até chegar no meu produto acabado. Esse fluxograma é uma coisa simples, mas que ajuda muito na otimização dos espaços para entender essa sequência de operações aí. Depois disso, a gente vai fazer um layout. O que é um layout? A gente já viu em outras aulas, o layout é basicamente um esboço do que eu tenho lá no meu terreno, na minha indústria, perdão, com os locais, né? Onde vai ficar minhas bancadas, onde vai ficar meu freezer, onde vai ficar o meu forno, tá? Os espaços aí de passagem, né, das pessoas. Esse layout vai me permitir entender como é que a sequência das operações vai funcionar. Tá? Então, o produto vai chegar por onde? Eu vou andar para cá, o produto vai fazer esse sentido aqui, depois vai sair? Ou não? Né? Vai ser o contrário. Por quê? Para que eu não tenha problema aí nessa sequência, né? Que eu tenha pessoas indo e voltando e acabam
atrapalhando umas às outras, né? Então, o layout, basicamente, é um estudo sistemático pelo qual definimos onde colocar todas as instalações, máquinas e pessoal envolvido na produção de um bem ou serviço, que é justamente o que eu estava falando para vocês aqui, né? O processamento efetivo ele é feito através da menor distância e no menor tempo possível. Por isso que o layout é importante. Então, por exemplo, por que eu tenho um freezer aqui, uma bancada e uma pia aqui, por exemplo? Então, às vezes eu preciso tirar o equipamento daqui, a matéria-prima do freezer, colocar na bancada, fazer algum processamento, lavar, depois passar para o outro lado, entendeu? Aí dessa bancada aqui eu já passo para essa bancada, que vai ter outra pessoa aqui trabalhando, e aí ela vai para a estufa ou vai para o forno. Então, se eu entendo a sequência, eu entendo como é que vai funcionar o processo. Tá? Se eu tiver que andar muito para fazer o processo, eu vou perder, então, qualidade no sentido de velocidade do meu serviço, né? E com isso eu vou estar gastando mais dinheiro, vou precisar de mais pessoas, então, por isso que o processamento efetivo é feito através da menor distância no menor tempo. Quanto menor a distância, é óbvio que eu vou gastar menos tempo. E é claro que tem a questão do tempo em onde colocar as coisas e organizar para que fique tudo à mão e fácil. Quem é que vai me ajudar a fazer todo esse processo, então? O técnico de alimentos, ou a pessoa que está lá, que já participou desse tipo de indústria, que já trabalhou em alguma coisa muito semelhante, ele tem que orientar o projetista na busca das melhores soluções. Porque o projetista, ele sabe desenhar, mas ele não sabe o que eu vou precisar aqui, qual a altura dessa bancada para ser melhor, as duas são da mesma altura, uma é mais alta que a outra, como é que funciona esse processo. Então o cara que já trabalha, ele vai dizendo, olha, essa bancada tem que ser um pouco mais alta do que essa por conta disso, aqui eu tenho que ter um espaço maior por causa disso, aqui eu posso ser menor porque vai ser só uma pessoa circulando, aqui vai ter mais de uma, enfim, são as informações que o técnico vai passar ali, ou a pessoa que está trabalhando no local, né? Que já trabalhou em alguma indústria semelhante, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí, eles vão dizer o quê? Quais e quantos recursos estão disponíveis para cada tipo de operação? Né? Como é que eu vou organizar essa operação aí? Como fluem os materiais e as pessoas? Onde vai ficar a área de armazenamento? E como integrar os elementos produtivos. Isso aqui é que é o fundamental. Porque se eu integrar os elementos produtivos, eu vou conseguir fazer tudo em uma menor distância e aí, consequentemente, num menor tempo. Então, como estes espaços aí de integração são abastecidos e quais são os requisitos de espaço? O que a gente estava falando antes. Aqui eu preciso de um espaço maior, porque vai passar duas pessoas. Aqui eu preciso de um espaço menor, porque vai passar só uma pessoa. Como é que é o fluxo aqui dos produtos? Então, como são abastecidos esses espaços, de onde vêm os produtos, para onde eles vão e quantas pessoas vão ter que trabalhar lá. Qual o espaço necessário para se trabalhar. Claro que a gente tem que sempre atender os requisitos higiênicos sanitários exigidos pela legislação. Nunca devemos esquecer disso daqui. E pensando nisso agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as construções mesmo aí, quais são os requisitos que a gente precisa, né? As recomendações, melhor dizendo. Então, eu preciso de uma boa iluminação, uma boa ventilação, um bom espaço de circulação, proteção contra ruídos e facilidade de higienização. Então, essas são as recomendações para a construção das minhas agroindústrias. Primeiro, eu devo separar a área de recepção de matéria-prima, porque é uma área que vai estar sempre com produtos mais contaminados vindo aí do campo, né? Então eu devo separar essa área, tá? Devo fazer barreiras de contenção física mesmo. Por quê? Porque essa área a gente chama de área suja, né? Na indústria a gente costuma separar em área suja e área limpa. Vocês já devem ter visto isso também em outras disciplinas, mas o que seria a área suja? Aquela em que se manuseiam as matérias-primas até o ponto de uma limpeza final do produto, onde é realizado algum tratamento térmico. Ou seja, vai fazer a esterilização desse produto. Então, ao final da área suja, eu faço a esterilização do produto e aí eu vou estar na área limpa. O que é a área limpa? A partir da qual nenhuma outra etapa reduz ou destrói os micro-organismos contaminantes. Então, onde é que eu tenho o maior problema de contaminação? Na área suja? Não, na área suja, aqui um exemplo da indústria da cajuína, por exemplo. Eu tenho menor risco de contaminação. Por quê? Porque esse produto ele está sendo aí moído, né? A gente está separando o caldo do restante e ele vai passar por um processo térmico, mas não é na área suja, é lá na área limpa. Então, na área limpa eu tenho elevado risco de contaminação. Quando é que eu tenho
esse tratamento térmico, né, essa eliminação aí na indústria da cajuína? No cozimento da cajuína. Eu não faço um cozimento ali em água fervente, então eu estou fazendo uma esterilização, um tratamento térmico. Nesse caso da cajuína, essa é a última etapa. Então eu posso dizer que no processamento da cajuína eu não tenho área limpa. Por quê? Porque é nesse momento aqui que começaria a área limpa. Tá? Então, nesse caso, por que o elevado risco de contaminação está aqui? Porque se contaminar daqui para frente, o meu consumidor vai estar contaminado com esse produto. Tá? Nesse caso, onde é feito envase, tampa, tudo antes de fazer o tratamento térmico, o risco de problemas com o meu consumidor é muito pequeno. Mas não é assim para toda a indústria. Né? Imagina uma indústria de doces. Eu não tenho esse tratamento térmico aqui, às vezes eu tenho ele antes, e aí eu vou envasar esse doce, e se cair alguma contaminação nesse momento de envasar esse doce, eu vou passar para o meu consumidor. Então a área limpa é onde eu tenho maior risco por conta disso. Eu não tenho mais nenhum tratamento. O tratamento foi antes. Tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre as superfícies de contato com os alimentos, as bancadas ou equipamentos. Como é que elas têm que ser? Quais são as recomendações? Bom, elas não devem permitir o acúmulo de umidade e resíduos. O material deve ser atóxico e não interagir com os alimentos. Qual que é a diferença aí? Atóxico é que não vai passar nenhuma contaminação tóxica aí para o meu alimento, tá? Tóxico no sentido de fazer mal e não interagir com o alimento. Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Não. A minha bancada, por exemplo, ela pode interagir com o alimento e pode não ser tóxica. Como assim? Imagine que ela mudou a cor do alimento, o cheiro, né? Mas isso não é tóxico. Então, ela não deve também interagir com os alimentos. Ela tem que ser as duas coisas. Tem que resistir aos produtos químicos utilizados no processo de limpeza e sanitização, né? Não adianta ela fazer tudo isso e eu vou limpar ela ali para sanitizar e ela se desmanchar, né? Então tem que também resistir aos produtos de limpeza. Elas podem ser pintadas desde que as tintas sejam atóxicas e não interajam com os alimentos, é óbvio, né? Mas não é recomendado, né? A gente pintar aqui as superfícies onde a gente vai trabalhar nas bancadas, né? E equipamentos. Alguns equipamentos vão estar sendo pintados, que é até melhor, né? Mas depende muito de cada equipamento. Lembrar que os materiais absorventes como madeira não são apropriados. Por quê? Porque eles não são, eles vão acabar interagindo com os meus alimentos. Em alguns momentos, por exemplo, na indústria de cachaça, eu quero essa interação. Então eu coloco a minha cachaça, por exemplo, dentro de um barril de madeira, de umburana, de carvalho, e eu quero essa interação da madeira com o meu alimento. Mas é diferente nesse caso. Tá? No caso do processamento aqui, a gente não quer. Então, esses materiais com madeira não são apropriados. Paredes, portas, janelas, teto e piso. O que a gente tem para falar disso? Vamos começar falando das paredes e portas. Elas têm que ser de superfície lisa, laváveis, impermeáveis até 2 metros, no mínimo. Tá? Pode ser até o teto? Pode, mas pela lei até 2 metros é obrigação. Ser de cor clara, para facilitar a limpeza, claro, e resistente aos produtos de limpeza. Né? Impedir o acúmulo de poeira e minimizar a condensação de umidade, para evitar criar bolores e leveduras aí nas paredes e portas. Também deverão ter telas com malhas aí de 1 a 2 milímetros, tá? Para evitar a entrada de insetos e outras pragas urbanas. Tá? Nas áreas de processamento, gente, devem ter portas, além das telas, tá? Devem ter portas com mola. Essas portas que vão vir, ou portas duplas, né? O ideal é que sejam portas duplas. E a abertura do piso deve ser no máximo de 1 centímetro, que é a distância entre o piso e a porta. Também posso ter cortinas de ar ou plástica, como essa daqui, plástica, que vocês estão vendo, nas portas para evitar a entrada de poeira e outros insetos. Normalmente a gente usa cortinas de ar em ambientes refrigerados, como câmaras frias, né, açougues, essas coisas, e cortinas de plástico em algum outro ambiente, mas também dentro de câmaras frias a gente vê muito essas cortinas de plástico aqui, o pessoal passar de um lugar para o outro, isso evita que a gente tenha aí pragas também passando, principalmente insetos. Teto. Não pode ter abertura entre o teto e a parede, né? Parede e o teto.
mas eu tenho que sempre tentar permitir uma boa iluminação natural e utilizar telas quando eu precisar dessa ventilação aí natural, né, em relação do teto para a parede. Então, quando eu vou fazer aí, preciso de ventilação, eu tenho que colocar telas, podem ser desse tipo aqui ou daquele outro modelo que vocês viram antes, né, e não pode ficar aberto, porque se ficar aberto, ó, eu vou ter problemas de pragas aí entrando. Tá? Deve ser pintado o teto com tinta impermeável para evitar o acúmulo de umidade e não possuir quinas ou fendas, porque pode infiltrar água ou algum problema ali, né? Pode vir a ser um criame de insetos, então tem que ter cuidado com essas quinas e fendas. O piso, como é que tem que ser o piso? Bom, o piso, gente, ele tem que ser resistente a danos mecânicos, né? Eu vou estar arrastando, andando aqui, então precisa ser resistente aos danos mecânicos, resistente aos produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção, como todas as outras partes. Antiderrapante, isso aqui é muito importante, porque você vai estar trabalhando ali, se ele for muito liso, é perigoso demais você cair, seu funcionário, né, o seu colaborador ali está trabalhando e pode ter um acidente sério. A inclinação deve ser de 1 a 2% para poder facilitar o escoamento da água na limpeza, e os cantos devem ser arredondados também para facilitar a limpeza, porque os cantos, quando são de quina, eles são ruins para limpar, tá? Esse tipo de canto aqui, ó, de quina, tá vendo? Ele é ruim, esse cantinho para limpar, então ele deve ser arredondado aqui, tá entendendo? Então todas as empresas novas devem seguir esse padrão. Ventilação, iluminação, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Sobre a ventilação, a gente tem que estar sempre renovando o ar dentro da minha indústria. Tá? O ar ambiente da agroindústria deve ser renovado continuamente nas áreas de processamento para reduzir o calor e eliminar o ar úmido que é gerado ali nessas áreas de processamento. Tá? Nunca se deve direcionar o fluxo de ar da área suja para a área limpa, porque eu posso ter uma contaminação aí, né? Quanto à iluminação, sempre devemos aproveitar a iluminação natural, quando for possível, por exemplo, com telhas translúcidas ou alguma outra tecnologia que permita, né? A gente já falou sobre isso em outras aulas. Tá? E a iluminação artificial a gente tem que tomar cuidado para não posicionar as lâmpadas muito próximas a portas ou janelas, porque elas podem atrair insetos e pode facilitar a entrada desses insetos dentro da minha área de processamento. E eu posso ter problemas de contaminação. Tá? Sobre as instalações elétricas, elas devem ser isoladas para minimizar os riscos de curto-circuito e de fácil limpeza. Então, elas devem ser bem feitas, isoladas, né? E de fácil limpeza. Podem ser externas ou não, isso depende muito de cada um, tá? Como as instalações hidráulicas também, né? Que podem ser visíveis, do mesmo jeito as duas. Tá? Sempre lembrando que a gente tem que separar a água das instalações hidráulicas em água potável e não potável, que é a de produção de vapor, refrigeração, controle de fogo e outros propósitos, como a água de reuso, a água de descarte. Então, normalmente a gente separa por cores, né? Existe até uma normativa para isso. A gente vai separar água fria, água quente, água de reuso, né? Água de descarte, todas que vão facilitar depois o controle desse sistema hidráulico. A higiene, gente, a higiene é muito importante, né? Que é essa parte de instalações sanitárias aí e hidráulicas. Os vestiários e sanitários não podem ter comunicação direta com a área de processamento. Então, aqui eu tenho um vestiário, por exemplo, ele deve ser separado, né? O ideal é que a gente tenha vestiários e sanitários separados, tá? Ou eles podem até ter uma certa ligação, mas eles não podem ter ligação com a área de processamento nunca. Certo? E os lavatórios devem ter detergentes sanitizantes sempre nas áreas de acesso da fabricação, nas áreas de processamento. Então, onde o pessoal vai passar para entrar na área de processamento, eu devo ter aí um lavatório com detergente para sempre o pessoal higienizar as mãos. Lembrando que essas informações que a gente falou aí, de condições sanitárias de conforto no local de trabalho, estão na NR24, na normativa regulamentadora 24. E a gente deve seguir essas normativas. Lá tem várias informações úteis sobre, por exemplo, o número de mictórios, o número de chuveiros, o espaço que eu tenho que ter nos armários. Todas essas normativas estão lá e nós devemos segui-las. Sobre o pé direito e espaço para circulação interna.
Bom, pé direito, primeiro, é a distância do pavimento ao teto, para quem não sabe. Então, a distância do piso até o teto aqui, ó, é o que a gente chama de pé direito. Por que isso é importante? Bom, gente, o pé direito, nas indústrias que utilizam vapor no processamento produtivo, deve ser sempre superior a 4 metros. Ou, caso tenha algum outro problema, né? No caso da indústria de abate de frango, eles utilizam a água quente, né, e um banho de água fria e quente para fazer a depenação do frango. Então, gera muito vapor ali no processo. E eu preciso eliminar ele. Por isso que o pé direito aqui, ó, é bem maior do que 4 metros. Tá? Por quê? Porque o que eu tenho que pensar não é ser superior a 4 metros ou não. É que eu tenho que garantir uma boa ventilação e evitar o acúmulo de umidade dentro da fábrica. Então, se eu conseguir fazer isso, eu posso fazer o pé direito no tamanho necessário. Pode ser 5, 6, 8 metros, não sei, depende da minha agroindústria. Tá? E claro que isso está relacionado com a ventilação também, né? A ventilação é muito importante. A gente pode ter exaustores eólicos desse tipo aqui, né? Podem ser elétricos ou não, como esse modelo aqui. E eu posso ter sistema de refrigeração central ou ar-condicionado. E nesse caso, a recomendação é que o pé direito seja o mais baixo possível, normalmente abaixo de 3 metros. Por quê? Porque eu vou estar gastando mais dinheiro para refrigerar. Quanto mais alto for o pé direito, maior o espaço aqui que eu vou ter que refrigerar, e aí maiores as minhas máquinas. Né? Muitas empresas fazem isso aqui, colocam as máquinas em um ambiente separado e fazem as tubulações, né, no sistema de refrigeração central. Isso facilita a limpeza dessas máquinas e manutenção, porque a pessoa que vai dar manutenção aqui não precisa se preocupar com a higiene, né, não vai entrar nas áreas de processamento, e também facilita o espaço, libera espaço nas áreas de processamento. A circulação interna, a gente já falou, é muito importante, lembra que a gente falou do layout lá? Bom, eu tenho que pensar como é que vai ser esse espaço aí, né? Eu tenho que projetar ela para comportar o processamento da matéria-prima com todos os equipamentos e os colaboradores trabalhando, tá vendo aí? Galera trabalhando, matéria-prima e o espaço para passar. Se não tivesse esse espaço aqui, como é que é uma pessoa que precisa sair para ir no banheiro ou precisa resolver alguma coisa, como é que é? Está passando mal? Como é que ele sai? Tem que parar todo mundo de trabalhar? Então, temos que sempre pensar nessa questão da circulação interna para não atrapalhar o processo produtivo. Os equipamentos têm que ser sempre afastados das paredes e de outros equipamentos em torno de 60 centímetros para facilitar a limpeza, né? E suspenso cerca de 30 centímetros acima do piso para também facilitar a limpeza. Importante salientar que é comum erros de dimensionamento na agroindústria, principalmente para quem nunca trabalhou naquele ramo, vai montar um negócio novo. Então não esperem fazer tudo perfeito, é normal. Depois você vai melhorando e adequando para cada vez ficar mais próximo do ideal aí. Para isso, a gente tem que sempre usar o bom senso. Tá? Então, às vezes, está lá no normativo uma coisa, mas eu preciso deixar um espaço maior, acho que fica melhor, ou uma bancada tem que ser mais alta ou mais baixa, então tem que usar o bom senso. O técnico tem que ir lá olhar e dizer, não, vamos fazer assim que é melhor.